melhor que o Pelé? É fácil. Agora, eu quero ver falar que ele era melhor do que o Birubiru. O futebol perdeu um dos seus maiores expoentes, né? Um cracaço de bola, Diego Armando Maradona. Eu tive a oportunidade de vê-lo jogar, ainda que pela TV, mas muita gente não teve essa oportunidade de ver, assim como eu não tive a oportunidade de ver o Pelé, por exemplo. Tá? Eu só vi o último jogo do Pelé, que foi aquele do Cosmos contra o Santos. Mas muita gente me questiona, né? Os mais jovens, assim, me questiona, mas será que o Maradona era tudo isso mesmo? E aí eu me lembrei que quando eu era criança, adolescente, assim, a dúvida não era se o Maradona era melhor do que o Pelé, era se o Maradona era melhor que o Zico. E se o Zico era melhor que o Sócrates. Então eu vou mostrar para vocês uma parte da minha coleção da revista Placar. Então vocês vão ver o Maradona começando, né? O Maradona ainda no tempo que ele vai para o Barcelona. Então, com base nas revistas Placar dos anos 80, nós vamos situar como é que o mundo encarava o Maradona nessa época. Maradona, assim como o Pelé, virou titular de um time profissional bem cedo, aos 17 anos. Em 77, o técnico da Argentina, o César Luiz Menotti, o convocou já para fazer alguns jogos pela seleção. Em 21 de maio de 78, faltando uns dias para começar a Copa da Argentina, o Menotti cortou o Maradona. Por quê? Diz ele que precisava de homens, mas olhava para Maradona e enxergava o menino. Depois ele se arrependeu e ele disse, olha, eu errei ao não levá-lo, mas depois nós fomos campeões e ninguém disse mais nada. Falar é fácil, né? Mas quais as opções que o Menotti tinha naquele momento? Primeiro, não convocar o Maradona, a Argentina perder. Era impossível na época. Né? E se fizer outra Copa na Argentina também vai continuar sendo impossível. A gente vê na peruada, né, que foi a Argentina ganhou de 6-0 do Peru, que você vê o Videla, na época o presidente da Argentina, incentivando os jogadores a ganhar. Tudo bem que se a Holanda faz aquele gol, né, no último minuto ali, a coisa teria dado muito certo, né? Tinha faltado combinar com os adversários. O Menotti também podia não ter convocado e a Argentina ser campeã. E aí o Maradona ter sido tipo um fogo de palha, né, como o Ganso em 2010. O Menotti não convocar, a Argentina ser campeã e o Maradona ter boas atuações. Bom, beleza. Para a Copa da Espanha de 82 ele já estaria ali tranquilo. A outra opção do Menotti era convocar. O Menotti convocou, a Argentina foi campeã, Maradona não jogou. Que nem o Ronaldo em 94. Ou Menotti convocou, a Argentina foi campeã e Maradona jogar pouco. Que nem o Romário em 90. Ou ainda convocar, a Argentina ser campeã e o Maradona ter sido craque da Copa. Que nem o Pelé em 58. Bom, aí começa a coisa. Depois do quinto gol, senti vontade de aplaudi-lo. Palavras do Parlin, marcador sueco do Pelé na decisão da Copa de 58. E aí, se é que você me entende? Pelé virou Pelé, entende? Então Pelé com a Xuxa, Pelé na seleção, na Copa de 70, campeão mundial. O mito virou Pelé, entende? É conhecido no mundo inteiro. Então tá aí ele com Nixon, com Carter, com Bob Kennedy, com Reagan, com Kissinger, com Muhammad Ali, com o Papa Paulo VI, com o João Paulo II e até com a rainha Elizabeth, quando ela esteve no Brasil em 68. Tá aí ele com a camisa da seleção paulista. Vamos dar um salto e vamos para 82. 82 foi um ano de muitas emoções no esporte. Então você vê que, olha, Sócrates e Zico estão em destaque no ano. Você vê que o Maradona está aqui, bem no rodapé da foto. Em 4 de junho de 82, é feita a negociação entre o Armando Maradona, do Boca, comprado pelo Barcelona, né? E na época foi a maior transação do futebol mundial, 8 milhões de dólares. Ou, para você que não sabe o que é inflação no Brasil, 2 bilhões 128 milhões e 500 mil cruzeiros. Então naquela época o Barcelona estava numa fila daquelas. E aí ele apostou tudo nessa revelação da Argentina. Em 11 de junho, o Brasil é campeão mundial de futebol de salão. Bom, o que isso tem a ver com a história? Nada, mas é que eu estava no Ibirapuera nesse dia. 2 de julho, o Brasil joga contra a Argentina e o Maradona é expulso após falta em Batista. Deve ter doído pouco. Dia 5 de julho é a chamada tragédia de Sarriá, quando o Brasil perdeu da Itália de 3-2 num jogaço. Mas, se o Birubiru tivesse sido convocado, a história teria sido outra. Eu tenho certeza disso, uma grande injustiça no futebol. O Birubiru nunca foi convocado para a seleção brasileira. Bom, tudo bem, ele não conseguiu estar na Copa, nunca foi convocado, mas ele tem o título mais importante de todos, que é o quê? O de campeão pelo Corinthians. Birubiru jogou 10 anos no Corinthians. Ninguém joga no Corinthians 10 anos à toa. O que se comentou na época? Biru, o original, hoje veste a camisa 11, campeã. Mas se preciso for, correrá com a 7, a 8, a 9, a 10 ou a 5. Fôlego de gato. Quer dizer, quem no futebol brasileiro hoje em dia tem
uma capacidade que nem o Birubiru. Não tem. 3-1 no São Paulo e conquistando um título que marca o passo inicial para ser o maior do mundo. O Campeonato Paulista de 82 era equivalente ao Mundial. Então o Corinthians foi campeão em 82, em 83 com as pequenas mudanças, né? Você vê aqui o Leão, o Juninho, está aqui no time de 83. Aí só restou ser campeão mundial em 2000 e depois o Campeonato Mundial de 2012, né? Tá aí o Cássio, Sheik, enfim, toda a rapaziada. Também a gente tem que destacar o Sócrates. Ele foi o craque do ano em 82, né? Em 81 tinha sido o Zico. Dos que eu vi, o melhor jogador sem dúvida. Infelizmente eu não vi o Rivelino, do Pelé só lembro o último jogo contra o Cosmos. Mas em 82, a atuação do Maradona lá no Barcelona não foi muito bem. Ele teve muitos problemas, né? Então, foi fratura que deixou ele 3 meses sem jogar, foi hepatite, aí ele teve confusão com o pessoal. E ele só conseguiu ser campeão em 83, né, na Copa do Rei, da Liga e da Supercopa. Ou seja, ele não conseguiu ser campeão espanhol. Um milionário contrato não traz felicidade. Tudo bem, faça um contrato milionário quem estiver assistindo esse vídeo comigo, que vocês vão ver se eu não ficarei feliz. Mas enfim, o ano de 82 trouxe muito dinheiro e também muita decepção a Diego Armando Maradona. Às vésperas da Copa, contratado pelos 8 milhões de dólares, Maradona estreou no Mundial com a imensa responsabilidade de levar a Argentina como seu maior craque ao bicampeonato. Nada conseguiu, teve apenas atuações discretas. Nessa época, a revista Placar ela fazia, né, os prognósticos para a loteria esportiva. Então vamos ver o que ela diz. Olha lá, em 31 de dezembro de 82, Barcelona contra o Osasuna. Mesmo assim, o Barcelona não irá sentir sua falta, pelo menos nesse jogo contra o Osasuna. Eu não me lembro de ter visto isso em relação ao Pelé, por exemplo. Se algum dia algum jornal falou que o Pelé não faz falta, vamos jogar com outro. Nunca existiu. Olha, em dezembro de 83, olha, Maradona, seu milionário astro, ainda não se recuperou de uma fratura. Maradona não adianta, não emplacou ali no Barcelona. O Barça decepciona ante seus seguidores. Então, o Maradona vai para o Napoli. E naquela época, jogar no Napoli é como se fosse jogar no time do Juventus do Brasil, né? E aí começa a melhor fase do Maradona no futebol, que é quando ele é campeão em 86, né, na Copa do México. A Mano de Dios, né, e aquele drible sensacional que ele dá. Maradona foi campeão em 87 e 90, lá com o Napoli. Aí começa uma relação de amor e ódio, né, entre o Pelé e o Maradona. Antes disso, o Maradona, ele rejeitava as comparações, que ele ia ser um novo Pelé. Ele falava, olha, cada um tem o seu jeito, a sua individualidade. O Pelé foi o maior jogador que eu já vi atuar. É insuperável. Em 86, quando o Maradona venceu o Mundial, né, pela Argentina, ele começou a se sentir mais confortável com o status que ele era o novo cara. E aí o Pelé criticou o Maradona, porque ele disse, olha, não faz muito sentido, entende? Me comparar com o Maradona, entende? Porque o Maradona, ele só faz gol de mão, ele só faz gol com a perna esquerda. Enfim, eu sou melhor, entende? E quem tá com a Xuxa sou eu, entende? O que acontece? Até 98, mais ou menos, era assim, uma troca de farpa ali, mas não tinha aquela rivalidade mesmo, né? O Pelé era tratado até pela imprensa argentina como o maior da história e o Maradona o seu herdeiro. Mas a rivalidade ganhou força com a eleição pela FIFA em dezembro de 2000 como o melhor jogador do século XX. Naquela disputa, o Pelé venceu entre os especialistas, né, escolhidos pela entidade, e o Maradona foi eleito pelo voto popular na internet. Ou seja, é que nem o troféu imprensa. Mas é aquilo, né? O Pelé é o melhor jogador pela crítica. E o Maradona é o voto da internet. Então, o Maradona ganhou o voto da internet. As comparações com o Maradona sempre vieram ao público. Então, por exemplo, o próprio Menotti, né? Maradona só será um novo Pelé quando for 3 vezes campeão do mundo e marcar mais de 1000 gols. Maradona, deixa eu falar porque Pelé é um museu. Maradona disse que o brasileiro gostava mais de dinheiro do que de dormir e que vendeu o coração à FIFA e à cartolagem. E o Pelé reagia com críticas ao mau exemplo de Maradona pela dependência química. A vida prega algumas coisas, né? Você pode ver o que aconteceu com o filho, né, do Pelé, o Edinho. Mais uma vez, Maradona, eu lamento por ele, pelo Pelé. Se eu não tivesse feito as coisas do jeito que eu fiz na vida, usando drogas, Pelé não chegava nem em segundo. Quando ele fala negociando. E creio que o carinho das pessoas não se negocia. Ele já foi. Tinha de estar mais perto dos jogadores, e não do Blatter e do Avelange. Quando o Pelé fala de mim, eu não respondo, porque ele não tem dignidade para falar de mim. Em 2017, eles se reconciliaram. A última interação entre os dois foi pela internet, no dia 30 de outubro agora de 2020, quando Maradona completou 60 anos. O Pelé o parabenizou e disse, olha, que a sua jornada seja longa, que você continue sempre sorrindo e me fazendo sorrir também. Só que com uma pequena profecia, o Maradona respondeu que, olha, minha equipe está a ponto de sair do campo de jogo, mas eu não quero adiar meus agradecimentos. E quando o Maradona faleceu,
Que notícia triste, entende? Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dita, mas por hora possamos jogar bolas junto no céu, entende? Mas acho que o melhor resumo é esse aqui. Maradona foi o melhor Pelé de todos os tempos. Conclusão, quem foi o melhor? Pelé, Maradona ou Birubiru? Vou pegar uma frase aqui do Néstor Rossi, volante e capitão da Argentina em 50. Nunca vi um jogador assim. Leva a pau, não foge e ainda vem com mais gana pra cima. Ele estava falando do Pelé, mas isso pode ser perfeitamente aplicável ao Maradona e ao Birubiru no meu modo de entender. Essa pergunta, quem foi melhor, Maradona ou Birubiru, já foi feita antes, né? A Coca-Cola em 2007 fez uma campanha de muito sucesso, que você pode ver nos links aqui que estão na descrição do vídeo. Na hora que você for se inscrever no canal, você vai lá e confira. Você pode ver quem ganhou essa disputa árdua. Dê a sua opinião. Quem que foi o melhor? Pelé? Maradona? Birubiru? Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo, nenhum deles. Se inscreva, vote e pronto, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.